Olá a todos que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu me chamo Juan, estou atualmente no segundo período do curso de Engenharia Elétrica da UFRN. E esse vídeo que eu estou aqui gravando para vocês é para apresentar, para explicar um trabalho desenvolvido na disciplina de Programação Avançada com o professor Agostinho Brito. Bem, o nome do projeto, do trabalho é Escultor 3D, um escultor 3D, né? Que se propõe basicamente a construir uma biblioteca em C++, capaz de permitir que consiga construir esculturas em 3 dimensões. Basicamente, a forma que o usuário vai construir essas esculturas é utilizando o que a gente chama de voxel. Voxels a gente pode pensar a grosso modo como cubos. Então, o que o usuário vai fazer com a biblioteca, com o programa, é definir a localização que esses cubos vão ter no espaço. Para isso, a gente define uma matriz 3D para que o programa consiga localizar onde esse voxel, esse cubo vai estar. E também a cor e a transparência desse elemento, desse voxel. Então, para quem já teve a experiência de jogar Minecraft, principalmente no modo criativo, o programa é bem similar a isso. É basicamente você colocando cubinhos, colocando esses objetos no espaço, de forma a construir a escultura, a figura que você bem entender. Só basta ter imaginação, né? Então, começando a falar sobre o código propriamente dito, né? O projeto foi baseado, né? Foi feito sobre o paradigma da orientação a objetos. Então, primeiro de tudo, a gente começa definindo a classe Sculptor, que é a classe, vamos dizer assim, a classe do principal do programa, entre aspas, né? Então a gente começa definindo o construtor da classe. O construtor dessa classe recebe aqui, ó, a partir da linha 9, como parâmetros as dimensões da matriz de voxels. Essa matriz basicamente vai dizer todo o espaço onde a gente pode construir esses voxels. Por exemplo, se eu defino uma matriz 10 por 10 por 10, a gente vai estar limitado a colocar esses voxels por exemplo, 10 cubos no eixo X, 10 cubos no eixo Y, 10 cubos no eixo Z. E para isso a gente utiliza a alocação dinâmica da memória para construir essa matriz, no próprio método construtor, como a gente vê por aqui, utilizando o método malloc, né? Basicamente, o que eu fiz basicamente foi construir um ponteiro para um ponteiro para um ponteiro, né? E aí fazendo recursivamente, alocando vetores alocando ponteiros para outros ponteiros dentro desses vetores. Basicamente foi isso que eu fiz. Então, a seguida, a gente tem o método destrutor da classe, né? Que não precisa definir nada dentro dele. E aí a gente tem os métodos da construção da escultura propriamente dita, né? A gente tem um método setColor, que recebe como parâmetros RGB, decimais RGB e um decimal A, um float, que basicamente vai dizer a porcentagem de vermelho, a porcentagem de azul e a porcentagem de verde que a escultura vai ter. Então, a cor que a gente vai definir é sobre esse padrão, sobre o padrão RGB. E o float A, a variável A, vai definir a transparência do nosso voxel. Quanto mais perto de 1, mais opaco ela é. Sendo que se eu colocasse em 0, o voxel seria totalmente transparente. Então o que esse método basicamente faz é isso. Define a cor atual do desenho. Então todos os voxels que eu for desenhar depois disso vão ter aquela cor que eu defini. A seguida,
Em seguida, a gente tem um método putvoxel, que é um método que recebe como parâmetros a coordenada x, y e z, de onde eu quero colocar aquele voxel atualmente. Então, para o voxel em determinada posição, como eu coloquei aqui, eu vou atribuir as cores RGB e a transparência A que eu atribuí anteriormente. Além disso, outra propriedade que cada voxel vai ter, que eu esqueci de comentar, que é o ISON. Esse ISON vai dizer se o voxel vai estar ou não incluído na escultura. Beleza? Então, se o ISON é um booleano, se a variável do voxel tiver true, significa que aquele voxel vai ser representado na escultura. A seguir a gente tem o método cutVoxel, que recebe também como parâmetros a coordenada x, y e z do voxel. Só que o que esse método faz? O outro método ele colocava aquele voxel na escultura. O método cutVoxel apaga, entre aspas, aquele voxel. Então o que ele faz é tornar o ISON falso. Então ele corta aquele voxel. Então esse voxel não vai ser incluído na escultura. A seguir a gente tem outros métodos que eu gosto de chamar de métodos auxiliares, porque daria uma trabalheira você construir uma escultura grande, colocando bloquinho por bloquinho. Então para isso a gente tem métodos que vão incluir vários voxels, vários cubos de uma só vez. Primeiro a gente tem o método putbox. O método putbox basicamente o que faz é receber como parâmetros x0, x1, que vamos botar aqui como x inicial, x final, aí y final, y inicial, ou y0, y1, e o z final e o z inicial. Basicamente o que ele faz é ativar e atribuir a cor e a transparência para todos os voxels dentro desse intervalo. Ou seja, os voxels que estão entre x0 e x1 na matriz vão ser ativados, incluindo o x0 e o x1. Então é um intervalo fechado. Assim como os voxels que estiverem entre o y0 e o y1 e os voxels que estiverem entre o z0 e o z1. Então todos esses voxels nesse intervalo vão ser ativados. Como você está vendo aqui. E a condição para ele ser ativado, lembrando, é que o ISON seja igual a true. Quando essa propriedade do voxel for true, o voxel vai ser habilitado. O cutbox é similar. Ele vai pegar todos os voxels no intervalo que eu defini, com as coordenadas x, y e z desse intervalo. Só que aí ele vai apagar esse voxel. Então ele vai tornar a propriedade ISON igual a falso. Aí a gente tem alguns métodos que desenham figuras geométricas no espaço. A gente tem um método putSphere, que basicamente desenha uma esfera no espaço. Ele recebe como parâmetros o centro da esfera na nossa matriz, a coordenada a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z do centro da nossa esfera, na nossa matriz, e o raio dessa esfera. E aí ele vai ativar todos os voxels que obedecem à equação da esfera que está definida aqui nesse método if, e vai tornar também o ISON tornando o ISON igual a true e atribuindo a cor e a transparência, que eu atribuí lá no setColor. Então, basicamente o que ele faz é construir uma esfera no espaço, né? Ele constrói uma esfera no espaço e o cutSphere apaga uma esfera no espaço também que eu defini. Eu passo como parâmetros o x, o y e o z dessa esfera, além do raio, e aí ele desabilita, ele apaga todos os voxels que obedecem a essa equação, que fazem parte dessa esfera que eu defini aqui, tornando o ISON falso. O ISON true é para habilitar, o ISON falso é para desabilitar o voxel. E por último, a gente tem o put elipsoide. Um elipsoide a gente pode entender como a esfera
que a gente pode, a grosso modo, alongar ou afinar, falando uma linguagem mais informal, em determinado eixo. Ou seja, a gente pode, uma esfera tem um raio constante, tem um raio igual em todos os eixos. Só que o elipsoide a gente pode tornar esse raio diferente, por exemplo, no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z. E aí ela pode formar algumas figuras bem interessantes. E aí a gente passa como parâmetros para esse método o centro dessa elipse, ok? Como similar ao da esfera, a posição no espaço onde o centro do elipsoide vai ter. E aí a gente passa, você lembra que na esfera a gente passava o raio da esfera, porque o raio da esfera é constante. Só que aqui a gente vai passar o raio de cada eixo. A gente passa o raio no eixo X, o raio no eixo Y e o raio no eixo Z dessa elipsoide, ok? E aí todos os voxels que obedecerem à equação da elipsoide, que está definida aqui no if, vão ter a cor que eu defini lá no set color e a transparência, e vão ter o ISON true. Então esse voxel vai ser habilitado, esse voxel vai ser representado, ok? Então basicamente o que ele faz é desenhar o elipsoide no espaço. E o cut elipsoide, assim como todos os outros, vai apagar, vai desabilitar uma elipsoide no espaço. Então basicamente recebendo como parâmetros os mesmos, o centro dessa elipsoide e os raios em cada eixo, e aí todos os voxels que atenderem a equação da elipsoide que está definida aqui no método if, vão ter o ISON false, vai ter o ISON true. Note que sempre nos métodos cut, nos métodos que apagam, a gente não define cor, não define nada, porque se o voxel vai ser desabilitado, não tem por que a gente definir a cor dele, né? Ele não vai aparecer de nenhum jeito. E aí por último, aí que vem como é que a gente vai ver essa escultura? Basicamente o que o programa faz ao final o que você deve fazer depois que desenhar sua escultura é chamar o método write-off. Esse método ele recebe como parâmetro o nome de um arquivo e o nome de um arquivo off. O que é um arquivo off? Um arquivo off é um arquivo simples, um arquivo de texto simples, que lido por um programa que consiga interpretar esse arquivo, ele vai exibir essa figura 3D que a gente desenhou. Então basicamente esse arquivo OF, o arquivo OFF, com a extensão .off, é um arquivo de figuras em 3D. Então, o que o programa faz, ao final de tudo, é escrever um arquivo, e esse arquivo é lido por outro programa. A biblioteca em C++ não lê esse arquivo, você não vai ser capaz de ver a escultura com essa biblioteca, você tem que ver com outro programa. Ele apenas gera esse arquivo, ok? Então, basicamente, eu não vou adentrar muito no que ele faz, porque não é bem essa a intenção aqui. Mas, basicamente, falando por cima assim, ele conta quantos voxels habilitados, quantos voxels a escultura tem, quantos voxels habilitados. Para isso ele vai contar quantos voxels tem o ISON true, aí ele vai contar a quantidade de voxels. Vai criar um fluxo para o arquivo que eu defini aqui no parâmetro, o nome do arquivo que eu defini. E aí ele vai começar a escrever de acordo com a estrutura do arquivo off, que ele vai contar quantos vértices a escultura tem no total, quantas arestas, quantas faces. E aí vai realizar alguns cálculos, tudo automatizado para você não ter dor de cabeça. E aí vai definir as cores para as faces, as cores para cada cubo, tudo isso, a posição deles. E ao final você tem que usar o seu programa, que normalmente você vai utilizar o MeshLab ou GeomeView para ver. E você vai conseguir ver a escultura que você desenhou. Nesse caso aqui eu não estou sendo capaz de exibir ao vivo,
mas eu tenho um vídeo aqui da escultura que eu realizei. Vou só abrir aqui. Um momento. Aqui. Basicamente o que eu fiz utilizando o programa foi uma bola de futebol americano. Para isso eu utilizei o cut elipsoide. Então o put elipsoide, então para quem tinha dificuldade de entender o que é um elipsoide, é bem isso aí, ó. Você pode ver que ela é alongada em um eixo, é mais, entre aspas, fina em outros. Utilizei alguns put voxels e put boxes para colocar essas partes brancas. E é basicamente isso o programa. Bem resumidamente, eu vou deixar na descrição uma página web que vai ter mais detalhes sobre o projeto para quem tiver interessado. Esse vídeo aqui é falando só basicamente os pontos-chave. E é isso. Obrigado a quem assistiu e até a outra oportunidade.